Olá, boa noite. Reajuste no cardápio. Alta no preço do feijão encarece o tradicional prato dos brasileiros. Em assembleia na capital, professores decidem manter greve no estado. Depois de quase um mês, DEMAI não consegue descobrir as causas do mau cheiro na água de Porto Alegre. E veja o encontro de um artista com um restaurador de sua obra. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Presença obrigatória nas refeições diárias de milhões de brasileiros, o feijão virou artigo de luxo nas últimas semanas. É que o preço do produto disparou nos pontos de venda. O motivo? O clima, que não favoreceu a safra desse ano. Os comerciantes reclamam. Tá difícil encontrar feijão para vender. Ainda estão fornecendo, mas tá meio escasso. Né? A gente tira uma quantia, eles mandam uns 30% a menos ainda, né? Este outro não resistiu ao aumento do preço do fornecedor e passou o quilo de R$ 5,90 para R$ 7,50. Teve que repassar para o consumidor. Repassar, não tem como segurar. O pessoal está comprando muito feijão ou está segurando? Olha, aumentou bastante a venda de feijão nos últimos dias. Agora vamos ver depois dessa alta como é que fica, né? O excesso de chuvas e as variações na temperatura reduziram a safra do feijão este ano. Além disso, muitos produtores optaram pela soja. O resultado é o aumento no preço. Segundo o IBGE, o feijão preto subiu 15% em um ano. E o carioca, o mais consumido no país, 60%. Parceiro no prato do brasileiro, o quilo do arroz ficou 13% mais caro no mesmo período. E quem ganha menos acaba sofrendo mais. Quando são produtos essenciais, principalmente de alimentação e alimentação básica, como é o arroz e o feijão, é muito difícil de substituir. Então, o que acontece? O consumidor sente muito mais no seu bolso e principalmente aquele consumidor de baixa renda que tem nesses produtos, que tem uma destinação de grande parte dessa renda para esses produtos. A economista da Fundação de Economia e Estatística afirma que a importação do feijão da China e do México deve resolver apenas parcialmente o problema do preço. Como arroz e feijão são essenciais na mesa, restam poucas alternativas para o consumidor. Dona Cirlei já está pensando em mudar o produto de categoria. Vou começar a fazer lentilha, né? O feijão não está sendo sobremesa agora por causa do preço. O Rio Grande do Sul recuperou em maio a terceira posição no ranking nacional de exportações. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, as vendas externas gaúchas cresceram 12,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, somando mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Mais uma vez, o destaque foi o crescimento de 32% nos embarques de soja, que atingiram o maior volume da história para o mês, totalizando 1.880.000 toneladas. Os professores estaduais decidiram em assembleia manter a greve que já dura mais de 40 dias. Lideranças do magistério cobram do governo um plano de recuperação salarial a longo prazo. Mas o Palácio Piratini afirma que a situação financeira do estado não permite reajustar o salário dos servidores. A votação foi acirrada. Foram 730 votos a favor e 691 contrários à continuação da greve. Para os professores, não houve avanços no último documento enviado pelo governo do estado com respostas às reivindicações da categoria. A carta reforça a promessa de repasse de 40 milhões de reais para obras nas escolas e de nomeação de professores quando houver necessidade. No entanto, reitera que não há como atender o pedido de reajuste salarial. Agora, o magistério tem pela frente o desafio de manter a mobilização. Quando nós apresentamos para o governo que ele apresentasse uma proposta, a forma que iria pagar, se era parcelado ou não e quando, ou formar uma mesa de negociação para tratarmos sobre salário. Nem isso o governo atende. Agora é uma luta para fazer o governo mais rapidamente nos receber e restabelecer uma negociação.
Em nota, a Secretaria da Educação diz que a paralisação prejudica principalmente os alunos e as famílias. Reafirma que a crise financeira afasta qualquer possibilidade de aumento salarial. O governo adverte ainda que tomará medidas legais e administrativas, como o corte do ponto dos grevistas. E mais de 2.000 servidores da Segurança Pública do Estado, de nível médio e superior, tiveram a promoção publicada hoje no Diário Oficial. A medida, autorizada pelo Palácio Piratini, beneficia 175 oficiais e 881 profissionais de nível médio da Brigada Militar. Já na Polícia Civil foram promovidos 46 delegados e mais de 1.000 agentes. As linhas de ônibus 376 e 375 voltaram a circular normalmente hoje na zona leste da capital. Os moradores da localidade do Beco dos Cafunchos estavam sem transporte coletivo desde a manhã de ontem, quando um ônibus foi incendiado por criminosos. Conforme a Brigada Militar, a ação ocorreu por conflitos entre facções rivais de traficantes. Mais de 60 policiais iniciaram uma força-tarefa de investigação na região. Bagé terá um sábado de sol entre nuvens, mas a chuva chega à noite e permanece durante todo o domingo. Amanhã, a máxima chega a 20 graus. Em Pelotas, chove rapidamente no sábado e os termômetros marcam entre 11 e 20 graus. No domingo, tempo fechado e chuva a qualquer hora. A previsão para o fim de semana em Rio Grande é de tempo instável, mínima de 11 e máxima de 19 graus amanhã. E ainda nesta edição, um encontro inusitado nos trabalhos de restauração de um monumento em Porto Alegre. E depois do intervalo, DEMAI não consegue descobrir a origem da alteração no gosto e no cheiro da água fornecida aos moradores da capital. Nós já voltamos. O sábado amanhece com sol em Porto Alegre, mas a nebulosidade aumenta e deve chover rapidamente à noite e na manhã de domingo. Amanhã a máxima chega a 21 graus. Em Novo Hamburgo, nebulosidade variável, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 13 e 23 graus amanhã. As condições de tempo no fim de semana são semelhantes para o litoral norte, mas faz mais frio. Sábado com mínima de 11 e máxima de 19 graus em Tramandaí. 3 pessoas foram presas hoje por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre. Entre os detidos, uma mulher suspeita de ser a gerente do grupo criminoso. Os policiais também apreenderam uma arma e entorpecentes. Segundo a polícia, a quadrilha chegava a expulsar famílias de casa para usar os locais como ponto de venda de drogas. Apesar da queda nas exportações de calçados, os acessórios são a aposta dos empresários de Novo Hamburgo na Francal 2016. A Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios acontece na próxima semana em São Paulo. E, mais uma vez, os expositores do Vale dos Sinos participam do evento em um estande coletivo. Detalhes na reportagem da TV Fevale. O seu tem quase 10 anos de empresa. Durante esse período, com constantes mudanças na economia, ele já produziu calçados abertos, pulseiras masculinas e femininas e outros acessórios. Para a feira desse ano em São Paulo, o cinto é a principal aposta. Foi no centro do país que ele fechou os primeiros negócios internacionais. Conseguimos exportar para Dubai, Uruguai, Miami, Austrália, isso foi tudo, Alemanha, são tudo coisas que nós ganhamos estando lá, presente, né? Então essa abertura de estar nessa feira é muito importante para o nosso setor, né? No último mês, as exportações de calçados caíram em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 2,7% a menos de pares vendidos para o exterior e menos 4,9% de faturamento. Em meio a esse cenário, são os acessórios que ganham destaque nos grandes eventos do setor. Então, nesse mercado que nós estamos vivendo hoje, é importantíssimo lançar uma coleção bonita, novidades, que isso aí traz o cliente para buscar isso, até para dar uma alavancada, né, nos negócios, né?
A Associação Brasileira de Artefatos e Calçados está prevendo um segundo semestre melhor para o setor. Esse ano, 24 empresas de Novo Hamburgo viajam para São Paulo com a expectativa de boas vendas. No ano passado, o estande coletivo movimentou mais de R$2 milhões. Acreditamos que essa feira vai ser importantíssima para a gente fechar o final do ano. A apreensão de lotes de água mineral contaminada deixou a população insegura em relação à qualidade do produto que consome. É que embalagens apreendidas em uma operação do Ministério Público aqui no estado apresentaram elevados índices de bactérias, limo e até mofo. Os lotes de água mineral apreendidos pelo Ministério Público são da marca do Campo, produzido por uma empresa do município gaúcho de Progresso. O material analisado tinha bactérias, limo e coliformes. A contaminação pode ter acontecido durante o processo de envase ou mesmo na fonte. O problema é um pouco maior, né? Porque se a fonte está contaminada, eu posso ter vários outros problemas. Daí eu teria que identificar exatamente o que é essa contaminação da fonte para poder identificar os efeitos que isso vai ter no meu produto. A descoberta deixou em alerta os consumidores que optam pela água de garrafa por acharem que ela é mais segura do que a de torneira. Confiava, né? Agora já não sabe mais, então... Não sei, a gente está meio abandonado agora. Então, quem confiar, né? É difícil. É difícil. É difícil essa acho que a gente tem que tomar uma medida de avaliar com mais calma, assim. Fica difícil, né? A gente não pode confiar mais nem na água que a gente consome. Isso é realmente difícil e lamentável. A Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde garante que esses lotes contaminados apreendidos pelo MP são casos isolados. A garantia é de que todos os produtos comercializados no Rio Grande do Sul são devidamente fiscalizados e estão em condições de uso. Podemos com certeza afirmar que todas as águas hoje comercializadas no estado do Rio Grande do Sul estão em perfeitas condições de consumo. Todas atendem os parâmetros determinados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia. O mesmo controle é feito na água que chega à nossa casa. Em torno de 90% da população do estado pode tranquilamente tomar a água da torneira, né? Porque é uma água distribuída por meio de sistemas de abastecimento de água e que eles realizam esse tratamento, esse controle de acordo com a legislação. Desde que, né, também mantenham a limpeza e a desinfecção dos reservatórios das suas casas, né? Existem no estado mais de 20 fontes de água mineral. A Organização Mundial da Saúde estabelece que o produto seja totalmente livre de coliformes e bactérias, em função da vulnerabilidade de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. E com a descoberta dessa contaminação, voltou à tona o debate sobre a qualidade da água consumida pela população em Porto Alegre. Desde maio, o produto fornecido pelo DEMAI, que chega às nossas torneiras, está com gosto e odor diferentes. O pior é que o Departamento de Água e Esgoto ainda não conseguiu identificar a causa, muito menos dar prazo para solucionar o problema. Seu Gerardo, que é proprietário de uma lancheria no centro da cidade, reclama do mau cheiro na água do DEMAI. A água da torneira ele só usa para lavar a louça. Para os produtos da lancheria, só água filtrada. O cheiro é bastante forte quando tu abre a torneira, começa a correr água. Ela é transparente, mas o cheiro é bem desagradável, sabe? Cheiro de quê? Tipo umidade, aquela coloração de parede. Um cheiro bastante complicado de descrever a vezes. Como seu Gerardo, muita gente em diferentes bairros da cidade também reclama do gosto e do sabor da água de Porto Alegre. Um gosto amargo, o cheiro até não é tanto, o pior é o gosto e eu tenho criança pequena, as crianças estão tudo ficando com dor na barriga, tá terrível. Não dá para tomar. Onde estava uma água preta, assim, saindo uma coisa... Desde maio, o DEMAI formou um grupo de trabalho com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a FEPAM para investigar as causas das alterações na água da cidade. O grupo já sabe, por exemplo, que as alterações são no manancial, ou seja, o Guaíba que está sofrendo transformações e modificando o gosto e o sabor da água. Mas, segundo o diretor do DEMAI, a água da cidade é potável e não oferece risco à saúde.
é importante frisar que o padrão de potabilidade que é do Ministério da Saúde, ele vem sendo atendido, especialmente do ponto de vista microbiológico, que é a ausência de micro-organismos patogênicos, aqueles que podem nos causar algum tipo de doença. O DEMAI também informa que as alterações na água variam de bairro para bairro, dependendo da estação de tratamento. Mas, segundo o departamento, todos os pontos da cidade recebem água dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Uma comitiva de peritos da Agência de Cooperação Internacional do Japão visitou o comando da Brigada Militar na capital. O encontro faz parte do acordo na área de polícia comunitária, firmado com o Brasil para o desenvolvimento de políticas de gestão com base nessa metodologia. A Brigada Militar desenvolve o sistema através de 8 oficiais já capacitados, distribuídos pelos comandos no estado, com foco na resolução preventiva de delitos. O sol até aparece entre nuvens em Santa Cruz do Sul neste fim de semana, mas devem ocorrer pancadas de chuva passageiras tanto no sábado como no domingo, máxima de 23 graus amanhã. Em Santa Maria, o sábado terá precipitações rápidas à tarde, mas o domingo amanhece cinza e chuvoso, máxima de 23 graus amanhã. Já em Cachoeira do Sul, a previsão é de chuvas isoladas ao longo do fim de semana, mínima de 11 e máxima de 22 graus no sábado. E veja depois do intervalo. Encontro inesperado. Escultor conhece o profissional responsável pela restauração de sua obra no Parque da Capital. A gente mostra logo mais. O fim de semana será de céu nublado em Caxias do Sul. Amanhã, os termômetros marcam entre 11 e 19 graus. A previsão é semelhante para Passo Fundo. No sábado, a mínima prevista é de 11 graus e a máxima chega aos 20. Em Ijuí, devem ocorrer pancadas de chuva rápidas no sábado e no domingo, máxima de 24 graus amanhã. Confirmado o primeiro caso de febre chikungunya contraído dentro do Rio Grande do Sul. O registro aconteceu em Ibirubá, na região noroeste. A mulher, residente no município, apresentou os sintomas no final de abril, foi hospitalizada e já teve alta. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e tem sintomas semelhantes à dengue e à zika, com intensas dores articulares nos pulsos e tornozelos. Recuperar monumentos que sofrem com o vandalismo e a ação do tempo no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Uma tarefa realizada pelo projeto Resgate do Patrimônio Histórico, que nesta tarde promoveu um encontro inusitado. De um lado, o artista que há 22 anos criou o busto em homenagem ao médico humanitário José Faibes Lubianca. Do outro, o profissional que tem a missão de restaurar o monumento. No trabalho de recuperação de uma obra, na maioria das vezes, o restaurador trabalha sozinho, usando como referência apenas fotos antigas. Mas dessa vez foi diferente, porque todo o trabalho pôde ser acompanhado de perto pelo autor do monumento. Nós conversamos, eu expliquei para eles sobre os materiais, enfim, porque não há registros assim sobre como foi realizado e tal. Então ele está fazendo tudo de acordo às minhas orientações. Nesse sentido, eu espero, estou apostando que eu sei que o Luiz vai fazer o melhor possível, né? A presença do autor fez muita diferença? Muita diferença, você vai ver na conclusão da obra. Ou seja, a gente vê na conclusão da obra a diferença. Porque ele vai dar toda a orientação da forma que era a obra mesmo, da forma que ela foi constituída. Desenvolvido pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil, em parceria com a Prefeitura. A gente acha que é uma questão pedagógica, né? Na medida em que a gente está recuperando, que a gente está mostrando a importância disso, a gente espera que as pessoas valorizem, que aqueles que não valorizam e que às vezes fazem a depredação, ponham a mão na consciência e nos ajudem, né? Ao menos não destruindo aquilo que a gente está fazendo. Ajuda a contar a nossa história? Sem dúvida nenhuma. É a nossa história que está aí. Este monumento, chamado de Gaúcho Oriental, vai ser restaurado e transferido para o Espelho d'Água da Redenção. A obra foi doada pelo governo uruguaio no ano de 1935, em homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha.
A obra do Federico Scalado é uma obra em bronze, uma obra que dialoga bem com o observador, e ela está hoje num local inapropriado. Ela está num local, numa inflexão, num momento cheio de árvores ali próximo à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela vai ser deslocada para o eixo central, o eixo monumental do Parque Farroupilha, ficando num lugar muito à altura da importância dessa obra para o cenário da arte pública no estado do Rio Grande do Sul. A restauração das obras deve ser concluída em julho. Na primeira etapa do projeto, em 2014, outros 12 monumentos foram recuperados, incluindo o do expedicionário, que passou por limpeza. Aberta no porão do Paço Municipal, no centro de Porto Alegre, a exposição de fotografias São Pedro. As imagens que compõem a mostra foram produzidas por Maurício Suzin, no interior do Hospital Psiquiátrico. Entre os meses de julho e novembro de 2014, o fotógrafo caxiense registrou os espaços e frequentadores da instituição de saúde, que fica na região leste da capital. A visitação vai até o dia 22 de julho, de segunda a sexta-feira, com entrada gratuita. Previsão de chuvas rápidas e isoladas em Uruguaiana durante todo o fim de semana. No sábado, as temperaturas variam entre 12 e 20 graus. Em São Borja, podem ocorrer trovoadas e o domingo será bastante chuvoso. Amanhã, a máxima chega aos 24 graus. Fim de semana chuvoso também em Alegrete. No sábado, a mínima prevista é de 10 graus e a máxima chega aos 22. É dia de São João e de norte a sul do país, os brasileiros comemoram a data com muita comida, dança e música. Mas o 24 de junho é também um dia de devoção. São João Batista, o primo de Jesus Cristo, é padroeiro de muitas cidades, entre elas Montenegro, como mostra a reportagem da TV Cultura do Vale. São João Batista é o padroeiro da Diocese de Montenegro, que abrange ainda outros 31 municípios. Nos primórdios da colonização da cidade, o santo fora escolhido como padroeiro por representar a fé desses fiéis no catolicismo. É próprio das comunidades católicas ter um padroeiro, né? E certamente esses primeiros moradores tiveram esta devoção, fizeram seu primeiro centro comunitário em cima da figura de João Batista. O santo foi considerado o maior dos profetas, já que foi enviado para preparar os caminhos de Jesus Cristo. Conhecido apenas como João, ele recebeu o apelido Batista porque costumava batizar as pessoas, inclusive o próprio Jesus, nas águas do Rio Jordão. Mateus é devoto de São João desde a infância. Natural de Barão, um dos municípios que pertence à Diocese de Montenegro, o jovem dá os primeiros passos para se tornar padre. Eu pedi um dia a história da minha comunidade, o porquê São João Batista ser o padroeiro, e falaram que era o segundo santo maior depois de Jesus. E por isso que ela ganhou essa origem. E hoje estar aqui na catedral também com o mesmo padroeiro é muito significativo para mim, porque ele já é da minha comunidade de origem. E nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite, com novas informações. Uma ótima noite para você, bom São João e até a semana que vem.